Olá, tudo bem? Você é daqueles que sonha com a carreira pública, em passar em um grande concurso ou mesmo nos grandes vestibulares? Então esse vídeo é para você. Aliás, esse vídeo não. Eu criei uma playlist somente de matemática interpretativa. Eu fiz uma pesquisa de meses e eu descobri que o maior problema das pessoas não é necessariamente a matemática do algoritmo, digamos assim, mas é a interpretação. Eu sou professor há quase 2 décadas e eu sei muito bem do que eu estou falando, porque eu tenho alunos excelentes quando se trata de algoritmo, mas na hora da interpretação dá aquele branco, né? Ele não sabe muito bem o que o problema está pedindo. Se a continha, né, tivesse montada, ele certamente acertaria a questão. O problema é, nas provas de concurso, as continhas não estão montadas, estão todas contextualizadas. Daí, você precisa desenvolver uma habilidade chamada de modelagem matemática. Você precisa modelar o que você sabe de matemática, ou seja, você precisa modelar da língua materna para o que você sabe de matemática, né? Então, eu criei essa playlist chamada Matemática Interpretativa, justamente para ajudar as pessoas a passar nos concursos de maneira mais eficiente, porque não adianta passar num concurso, tem que passar bem, não é mesmo? Os concursos hoje em dia são muito concorridos, seja dentro ou fora do país, e não adianta você simplesmente dizer eu passei, se você não conseguir uma colocação dentro do quadro de vagas. Bom, são várias aulas, se eu não me engano, cada bloco tem 10 aulas. Esse bloco eu chamei de linguagem e interpretação matemática justamente para a gente trabalhar com essa questão das palavras de linguagem materna que aparecem nos problemas de matemática e daí você trava porque não sabe exatamente o que a questão está pedindo. Eu sou o professor Manuel Souza. A partir de agora, eu vou ser o seu professor e até o final desse curso, eu tenho certeza absoluta que você vai passar num concurso que você está aí pensando, que você está se preparando, que você está sonhando. Outra coisa, esse tipo de curso, você encontra vários aí pela internet e são pagos, muitas vezes até bem caros. Eu estou oferecendo para você inteiramente de graça. O único reconhecimento que eu quero é que você, que é novo por aqui, se inscreva no canal para não perder nenhuma aula desse curso, que vai demorar aí um pouquinho, mas assim vai ser a tua carta de entrada, né, para a carreira pública. E dá aquele like se gostar do vídeo, compartilha, coloca aí nos comentários o tipo de assunto que gostaria que eu abordasse sobre concurso público e mais. Coloca nos comentários também alguma questão de concurso que caiu de matemática e você não conseguiu resolver, provavelmente pela questão da interpretação. Eu vou tentar, por aqui, resolver junto com você e vamos juntos aprendermos a resolver problemas de concurso, não é mesmo? Como dizia Paulo Freire, eu aprendo ensinando e ensino aprendendo também. Muito bem, vamos para a nossa primeira aula. Essa aula é básica, né? Aqui é o básico do básico mesmo. E justamente para a gente começar do zero e analisar algumas frases que aparecem aí em concursos. E é claro que quando eu falar concurso, você precisa estar na mente que eu estou falando também de vestibulares, né? Porque não deixa de ser um concurso público, digamos assim, né? Muito bem. Muitas vezes você se depara com uma questão, e principalmente para você que não é da área, né, de matemática, propriamente, você se depara com essa frase, né? O quadrado de um número. Bom, para começar, a gente vai ver o seguinte. Toda vez que aparecer o número, a palavra número aqui, ó. Todas as vezes que aparecer a palavra número, você precisa chamar ele de alguma coisa. Afinal de contas, número é muito genérico, não é mesmo? Você não pode chamar isso aqui de 1, de 2, de 3. Você precisa chamá-lo, dar um nome para ele, certo?
É o que a gente chama de incógnita, ou muitas vezes variável, a depender do tipo de questão. Bem, e aí, se eu preciso dar um nome para ele, é o que os livros trazem, a questão das letras, né? Então, por exemplo, você pode chamar ele de A, de B, de C, do que você quiser, tá? De D, ou na maioria dos casos aparece X, Y, né? Vamos combinar o seguinte, toda vez que aparecer a palavra número aqui, eu vou chamá-lo de A, ok? Vou chamá-lo de A. Nessa aula, propriamente, vou chamá-lo de A. Poderia chamá-lo de outras letras. Você pode chamar de letras, pode chamar inclusive de símbolos, né? De triângulo, de círculo. Não há problema nenhum. Mas vamos dar um nome, né? Para esse número desconhecido. E vamos chamá-lo de letra A aqui nessa aula, ok? Só para diferenciar um pouquinho dos livros aí que costumam chamar de X. Tudo bem, né? A gente dá um nome para o número. Agora, o que a frase está nos pedindo? Ó, veja só, o quadrado de um número. Então, o número eu já dei o nome para ele, né? Aonde tiver a palavra número, vou chamar de letra A. Então, o quadrado dele é justamente A ao quadrado, né? Que é a mesma coisa de A vezes A, né? A vezes A, que é A ao quadrado. Se o problema tivesse pedido o cubo de um número, A elevado a 3, né? E a partir da potência de número 4, esses nomes especiais perdem o sentido. Aliás, não perdem o sentido, mas perdem o nome especial. O quadrado se relaciona justamente pelo quadrado, né? O nosso quadrado da geometria, e o cubo justamente pelo cubo da geometria também, né? O nosso cubo lá tão conhecido. A partir da quarta potência, os números estão escritos na sua forma ordinal, né? Quarta, quinta, sexta. Então não há problema nenhum, mas geralmente o que aparece mesmo nos concursos são o quadrado de um número, o cubo de um número, né? Mas se aparecer, por exemplo, um número elevado à quarta potência, né? Você já sabe que esse número está elevado à quarta potência, tá? A elevado a 4. Muito bem. Vamos para o nosso a segunda frase que mais aparece nos concursos. O que é? O dobro de um número. Olha só, o dobro de um número. Bom, lá no início da prova, eu já decidi para mim mesmo que onde aparecer a palavra número, eu vou chamá-lo de letra A e ponto final. Não fiquem chamando, na hora da prova você chama A, na outra você chama X, na outra Y. Não. É uma incógnita. Você decide exatamente que número é esse, né? Aliás, o nome desse número. E aí, chama do que você quiser, mas vai até o final da prova com aquele nome, né? Senão você vai se confundir. E uma coisa que você não pode fazer em prova de concurso é se confundir. Né? Você não pode se atrapalhar, né? Atrapalhar você mesmo. Beleza, chamamos de letra A. Agora, se ele quer o dobro do meu A, ora, o dobro do meu A é 2 vezes o A. O dobro de qualquer coisa, né? Por exemplo, se o A for 4, o dobro de 4 é igual a 8, né? Se o A for 8, o dobro de 8 é igual a 16, né? E assim por diante. Poderia também aparecer na prova o triplo, né? O quádruplo, o quintuplo e assim por diante. Simplesmente é uma questão de multiplicação, né? Você multiplica pela palavra que aparecer. Vamos agora para a nossa terceira e penúltima frase dessa aula. Veja. Isso aqui é muito comum cair nas provas de concurso. Então, isso aqui é importante porque o oposto de um número não é a mesma coisa que o inverso de um número. Vou até colocar aqui também como se fosse mais uma frase para a gente, ó. Vou colocar aqui embaixo
E aí a gente vai discutir também isso aqui, tá? Ó, o inverso de um número, né? Eu ia falar do inverso dentro da questão do oposto, mas acho melhor separar os dois. Veja, o oposto de um número, ou o simétrico de um número, pode aparecer também a palavra simétrico, é justamente o reflexo daquele número. Como assim? Veja, se você tem aqui o mais 2, o reflexo dele, pegando aqui o zero, né? Como elemento de posição que divide os positivos dos negativos, vamos tirar esse mais aqui, esse mais 2, colocar aqui para ficar melhor explicado, né? Então, olha, o reflexo do mais 2 é justamente o menos 2. Por quê? A palavra simétrico vem de simetria e quer dizer que entre um e outro, tem exatamente a mesma distância. A gente sabe que aqui tem o menos 1 e a gente sabe que aqui tem o 1 na reta numérica. Então, desenhando isso aqui com mais clareza, então ficaria assim. Olha, se aqui tem o 0 e aqui tem o mais 2 e eu quero o simétrico do mais 2, que seria o oposto do mais 2, então eu lembro lá da simetria, que é a mesma distância entre os dois, então o oposto do mais 2 é justamente o menos 2. Bom, dito isso, e voltando lá para o início, que a gente deu um nome para o nosso número e nós chamamos ele de A, então isso quer dizer que o oposto ou simétrico de A é justamente o menos A. Beleza, agora quando eu trabalhar com o inverso de um número, e aí eu vou trabalhar com as outras duas operações, que é a multiplicação e a divisão, né? Então veja, todo número racional, ele pode ser escrito como uma fração, certo? Uma fração de um A sobre B. Então isso quer dizer, eu pegando lá o nosso número, né, como exemplo, então eu consigo escrever o A como A sobre 1. É ou não é? Com A sobre 1. Afinal de contas, para qualquer número dividido por 1, vai dar o próprio número, certo? Mas se eu quero inverter, já que é o inverso, então eu coloco o 1 em cima e o A embaixo. Então, isso olha a diferença aqui, né? Isso é o inverso de um número, tá? Então, quando aparecer aí, ó, o inverso de um número é justamente isso aqui, ok? Se, por exemplo, né, se aparecesse lá 3 sobre 2, o inverso de 3 sobre 2 é 2 sobre 3. Basta inverter os números. Olha a diferença, né? Enquanto que o oposto, a gente trabalha com a questão da simetria, a adição e a subtração. E o inverso, a gente trabalha justamente com a questão da multiplicação e divisão, tá? Lembram bem dessas duas coisas aí. Beleza. Tá meio bagunçadinho aqui, mas acho que dá para entender o que eu quis dizer aqui. Beleza, agora vamos para a nossa última frase, que aparece muito em concurso, que é o quadrado da soma de dois números. Veja, se eu chamei um número de A, eu vou chamar o outro número de B, ok? Que a gente combine isso aqui, né? Agora, se o meu segundo número é B, então isso quer dizer que é o quadrado da soma. Então a soma vem primeiro. Então olha, A mais B, e aí você eleva ao quadrado. Essa é a modelagem matemática para essa frase. A mais B elevado ao quadrado. Cuidado, não é isso aqui. Não é, ó, vou apagar aqui. A quadrado mais B quadrado. Isso são coisas diferentes. Se você tivesse que escrever desse jeito, a frase tinha que estar escrito assim: a soma do quadrado de dois números. Ok? Veja, a soma do quadrado de dois números. Então, você primeiro eleva ao quadrado os dois números, né? O A e o B. E aí me diz quem é a soma dos seus quadrados. Por exemplo, se o A fosse 2
e o b fosse 3, eleva ao quadrado os dois. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 mais 9 igual a 13. Né? Seria diferente. Pegando esse mesmo a e b aqui, 2 e 3, né, como exemplo, olha só como ia dar diferente, né? Olha só, 2 mais 3, soma primeiro, depois eleva ao quadrado. 2 mais 3 é igual a 5. 5 ao quadrado é igual a 25. Veja que deu coisas completamente diferentes, né? Deu resultados diferentes para uma frase, para duas frases, aliás, bem parecidas, né? Bem próximas uma da outra. E é justamente aí onde os concursos vão pegar vocês, em frases muito semelhantes, muito parecidas, né? Vão testar para ver se vocês realmente estão treinando a questão da interpretação e da linguagem matemática. A nossa ideia aqui com esse curso é ajudar vocês a ler matemática. Principalmente aqui no Brasil e na América Latina, as pessoas não sabem ler matemática. Precisamos, de uma vez por todas, desmistificar essa questão que matemática é muito difícil, eu não consigo, e começar a aprender a ler matemática. A alfabetização em língua portuguesa é a mais importante porque é a nossa língua materna. A alfabetização em linguagem matemática não é menos importante porque é a nossa língua universal. Se você for morar na Sibéria, vai estar escrito exatamente as frases desse jeito, com a língua materna de lá. Então é preciso que você aprenda a ler matemática para interpretar o que os problemas querem dizer. Ok? Espero que essa aula tenha sido importante na sua vida e que tenha somado um pouco mais no seu nível de conhecimento e te ajude realmente de coração a ganhar, né, a conquistar, aliás, aquela tão sonhada vaga e mudar de vida. Não é? Agora, se você gostou, não se esqueça mais uma vez de se inscrever no canal, deixar aquele like, deixa um comentário, compartilhe com seus amigos que precisam desse tipo de curso e não podem pagar. Como eu falei, tem cursos pagos aí na internet, o meu é gratuito, mas eu só peço o seu reconhecimento, né? O seu comentário, o seu like para mim é mais do que suficiente. Então, fiquem com Deus, até a próxima e tchau.